Olá, sejam bem-vindos a mais uma reflexão do livro Palavras de Vida Eterna, uma psicografia do Espírito Emmanuel pelo médium Chico Xavier. Hoje vamos falar sobre o capítulo 173, denominado Rixas e Queixas. O grande poeta Victor Hugo tem uma frase muito forte quando diz: as palavras têm a leveza do vento e as forças das tempestades. Victor Hugo com isso nos falava sobre comunicação. Comunicação significa tornar-se comum, colocar em comum. Mas sabemos que isso às vezes é um grande desafio, porque cada qual tem uma visão, existem visões diferentes e existem pessoas que muitas vezes desafiam os nossos pontos de vista. Mas é assim que deve ser para que possamos ter uma sociedade plural e termos uma visão integrativa. No entanto, muitas pessoas, em suas reações, seja por suas atitudes, seja por questões internas, acabam sendo levadas para as queixas e para as rixas. A pergunta que fica é: seria isso algo edificante? Porque a doutrina espírita nada proíbe, apenas esclarece. Assim como Paulo, que diz: nada me é proibido, mas nem tudo me convém. Então, nesse sentido, o Emmanuel vai ilustrar o que ele quer nos dizer, depois ele vai exemplificar, vai nos fazer refletir e, por último, oferecer um caminho de transformação. E para isso, ele se apoia na Epístola de São Tiago, quando pega um trecho que diz: de uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. São Tiago, nessa epístola, diz que todos nós estamos sujeitos aos tropeços, às quedas. Fala que para a gente poder governar o corpo inteiro de um cavalo, basta colocar um freio em sua boca. E logo depois ele fala sobre as grandes embarcações e que um pequeno instrumento consegue direcioná-las com a força que é o leme. Logo após a essência dessa epístola, ele vai falar sobre um órgão muito pequeno no nosso corpo humano, um músculo, que se chama língua. Mas, segundo São Tiago, pode abrasar um campo inteiro. É interessante isso, porque nós falamos línguas de fogo, língua afiada, língua solta, dizem as más línguas, de modo que bem sabemos os estragos que nossa língua pode causar no próximo. Então, Tiago vai dizer também que ela pode contaminar o corpo inteiro. E ele vai fazer a seguinte ponderação. Ora, da mesma forma que não dá para a gente ter uma fonte doce e uma fonte salgada ao mesmo tempo, nós não podemos ter ao mesmo tempo uma língua que profere bênção e profere maldição. Ou um ou outro. Ou o nosso dia a dia, nós estamos vivenciando mais a vibração da bênção ou essa vibração da negatividade. É aquela questão: servir a Deus ou a Mamon? Como quem diz, mais as questões do espírito ou as questões transitórias da carne? São questões de escolhas, assim como a rixa e a queixa são escolhas, pois bem podemos evitá-las, bem podemos seguir o sábio preceito: este ano quero paz para o meu coração, porque a paz é uma escolha e as atitudes pela qual nós iremos atingi-la também são. Nesse sentido, São Tiago vai nos colocar o que é o sábio. Então é aquele que promove uma boa conversação, sendo que boa conversação, de acordo com ele, deve estar pautada na mansuetude. Olha que interessante, já está falando sobre uma das virtudes cujo valor é a mansuetude e a pacificidade. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Por quê? Porque herdarão a terra. Ora,
Se herdarão a terra, significa dizer que quando atingirmos um novo ciclo evolutivo, aqueles que ali estarão são aqueles que agem com mansuetude e com pacificidade. Aqueles que agem com doçura, com amabilidade, de modo afável. E vai falar também, Tiago, a importância da misericórdia. Porque um coração misericordioso é um coração compassivo, é um coração que perdoa, é um coração que tem um olhar indulgente. Sendo essas duas últimas grandes exemplos da caridade, que quando é questionado no Livro dos Espíritos o que é caridade, a resposta é benevolência para com todos, perdão das ofensas e indulgência para com as fraquezas alheias. Então, se quisermos ter uma boa conversação, nós temos que desenvolver as virtudes da caridade. Mas com isso, ele vai fechar essa epístola tão bonita, dizendo sobre os frutos da justiça, que devem estar pautados em obras de paz, em semear a paz. E Emmanuel vai começar este capítulo 173 falando sobre a justiça. Quando ele diz que a justiça não está nos grandes tribunais, esses locais, esses ritos, ela está em cada hora de nossas vidas. Assim como nós respiramos o ar, nós precisamos da justiça como garantia da paz. Emmanuel vai falar sobre a questão da harmonia geral. E é uma palavra que a justiça traz que também está no preâmbulo da nossa Constituição brasileira. Na Constituição brasileira de 1988, nós falamos sobre a importância de assegurar a harmonia geral. E com isso, nós entendemos que somos responsáveis por assegurar a harmonia geral em todos os atos de nossas vidas. E ele vai dizer, assim como temos a conservação da ordem, por meio, por exemplo, das leis de trânsito para garantir essa ordem pública, e também não desdenhamos o direito do próximo, do nosso vizinho, para não ter o nosso desdenhado, nós também temos que nos observar e evitar fazer isso com o próximo. Daí ele vai entrar no que chamamos de ética da alteridade. A importância do outro em minha vida. A importância das minhas atitudes para promover uma transformação geral. E nesse sentido ele fala, por mais que tenhamos indisposições e ressentimentos, nós não podemos evitar pensar na tranquilidade e na paz do nosso próximo. De modo que, se nós furtarmos o ânimo do próximo, se nós de alguma forma atrapalharmos essa coragem, essa vontade de viver, de construir, nós estamos praticando um grande mal. Por isso que devemos o quê? Evitar rixas e queixas. Não perturbar o serviço alheio, não perturbar o ânimo do outro. No livro Vinha de Luz, Emmanuel vai dizer que as queixas, elas levam à ociosidade e, por último, a graves perturbações. E bem sabemos qual é o motivo disso: resguardar o equilíbrio da vida coletiva e também da vida caseira, do nosso lar. Porque enquanto nós não nos trabalharmos, enquanto nós não nos transformarmos, como dizia Jung, enquanto nós não aceitarmos a nossa sombra, nós vamos projetar no nosso próximo. Criaremos bodes expiatórios e a harmonia social ficará cada vez mais distante. Muito bem. Uma vez que a gente colocou tudo isso em perspectiva, a pergunta é: como então nós conseguimos evitar esses distúrbios e esses prejuízos? E aí a Divina Providência nos outorgou duas formas, de acordo com Emmanuel. Primeiro, o controle do nosso pensamento. Veja que interessante, porque quando a gente fala em pensamento, nós estamos falando de uma força viva, uma força atuante. Não mais somente seremos cobrados, responsáveis por aquilo que falamos, mas também pelo que pensamos, porque nós estamos vibrando. É uma força viva, é uma força que está
atuando ao nosso redor, como diz André Luiz. Então, Kardec vai usar a imagem do pensamento, dessa força, como se fosse um caracol, aquele caramujo, que aonde quer que ele vá, ele leva a sua concha, sendo essa concha o seu envoltório fluídico. Porque todo momento que nós pensamos, nós estamos criando uma imagem fluídica, nós estamos criando uma atmosfera fluídica e vibrando isso conosco e também com o nosso próximo, de modo que nós somos responsáveis por isso. E assim como leva a sua concha para todo lugar, o caracol também deixa vestígios, deixa rastros aonde quer que ele vá. E isso também ocorre conosco, pelas pessoas que nós passamos, pelos corações que nós tocamos, pelas palavras proferidas e não proferidas, pelos pensamentos direcionados. Por isso que, se conseguimos controlar o nosso pensamento, nós iremos cada vez mais evoluir espiritualmente, nos conectar ao nosso próximo e promover essa verdadeira harmonia. Quando a gente vê Leon Denis, no livro Problemas do Ser e Destino da Dor, ele vai dizer que não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Se nós não observarmos atentamente nós mesmos e praticarmos orar e vigiar, não há progresso possível, porque a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É entender as potencialidades de nossas almas, entender que a nossa vontade consegue modificar toda essa criação fluídica, essas imagens mentais que nós estamos a todo momento irradiando. E é pela vontade que nós conseguimos transformar hábitos e atitudes. Porque, como diz Kardec, educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, se quisermos transformar as nossas vidas, devemos também transformar os nossos hábitos. Hábitos edificantes, consequências também edificantes. Por isso que não vale a pena gastarmos energia preciosa com rixas e queixas. Mas vale a pena promovermos essa energia para a compaixão, promovermos essa energia para o diálogo e não para a discussão. Quando vemos Marshall Rosenberg, os responsáveis pela comunicação não violenta, ele vai nos dizer que a comunicação, o trabalho da comunicação é responsável por transformar desavenças e discórdias. E há cada vez mais um movimento sobre a importância de uma comunicação compassiva, que não julga o outro, que tenta se colocar em primeira pessoa, entender a sua responsabilidade nesse conflito. Como transformar isso? E mais importante de tudo, quais são os sentimentos da pessoa e as necessidades? E com isso, nós criamos uma rede empática. Nós criamos uma cultura compassiva e não uma cultura de dominação, como muito ocorre quando as línguas querem dominar umas às outras. E não há harmonia quando existe essa necessidade do poder. Pois, segundo Jung, o contrário do amor não é o ódio, mas sim o poder. Enquanto nós ainda quisermos dominar o outro e não estar com o outro e não buscar ser melhor com o outro, isso se tornará cada vez mais distante e as rixas e as queixas também estarão presentes. Por esse motivo, nós devemos buscar o olhar de indulgência. A indulgência, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, acalma, atrai, cria possibilidades, enquanto o rigor afasta, irrita. Nesse sentido, lembremos da palavra de Emmanuel, lembremos da palavra de Tiago: bem-aventurados os misericordiosos, os mansos e pacíficos. Feliz aquele que profere antes de dormir: nada tenho contra o meu próximo, e que busca dentro do seu coração transformação, observação e principalmente as práticas da caridade. Que possamos todos, envolvidos por essa vontade de buscarmos o amor do Cristo, estarmos em contato com o melhor de nós e o melhor do nosso próximo, buscando a benevolência para com todos,
a indulgência para com as fraquezas alheias e o perdão das ofensas. Que assim seja, graças a Deus.